E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, do time de marketing da Tivita, e nós estamos aqui hoje para um Tira Dúvidas Tivita. O objetivo é esclarecer as principais questões sobre a reforma tributária. Para isso, eu trouxe um convidado especial. Seja bem-vindo, Heitor. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. Meu nome é Heitor Brandão, sou sócio da EasyDoctor e quero ajudar aqui um pouquinho a passar o ponto de vista do profissional da saúde em relação à reforma tributária que a gente está vivendo, como que isso afeta a gente. Perfeito. Eu separei várias perguntas que vocês trouxeram para justamente ele responder e a gente chegar juntos à conclusão de quais são as melhores decisões a tomar nesse momento para viver a reforma tributária com a maior facilidade possível. A primeira delas é: para quem administra uma clínica hoje, qual é a mudança mais urgente da reforma tributária? Então, Júlia, o que a gente está vivendo, acho que é importante a gente entender que a última vez que a gente viveu isso tem 40 anos. Então a gente ficou 40 anos no sistema antigo e agora a gente muda tudo que a gente demorou 40 anos para aprender. Então a gente tem que entender que é um momento de transição, não é só um marco. A gente começa um período de adaptação, mas, mais uma vez, nos últimos 40 anos a gente teve diversas adaptações. O primeiro passo é entender para onde a gente está indo, entender que a gente está num período de transição e buscar se cercar das melhores pessoas, entendendo que não é um momento único, um único evento. A reforma vai entrar e a partir daqui vai ser assim. A gente está num contexto de Brasil, de uma complexidade tributária muito grande, então acho que o primeiro passo é a gente se cercar dos melhores profissionais. Tem uma analogia que eu faço, que é a da Fórmula 1. Em 1960, eu gosto muito de corrida, o pit stop da Fórmula 1 era mais ou menos 2 segundos. O pit stop da Fórmula 1 era 65 segundos, mais de 1 minuto. Hoje, 2026, o mesmo pit stop é 2 segundos. Imagina você competir nessa corrida com uma equipe de pit stop de 60 segundos. Então hoje o que a gente tem que fazer é se cercar de uma equipe de pit stop. Então eu estou falando de uma boa contabilidade, bons advogados, uma boa equipe gestora da sua clínica para o que está para vir, para as novas regras da corrida, tá? Então acho que o primeiro ponto é esse. Tá, perfeito. E outra pergunta aqui que eu separei é sobre uma mudança em setembro, né? Que já tá um prenúncio aí do que a gente vai viver no próximo ano. O que acontece em setembro que as clínicas, os gestores têm que ter em vista? Perfeito. Essa sim é um marco que a gente consegue ver. Muitos prestadores de serviço de saúde estão no Simples Nacional. Por quê? Médicos, enfermeiros, psicólogos, todo mundo que tem entidade de classe não pode ser MEI e tem que ser simples. O Simples Nacional vai ter que ter uma decisão, uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão é agora em setembro. O que existia só um tipo de simples, vamos colocar assim de uma forma bem fácil, agora vai ter 2 tipos de simples. Um que a gente está chamando de híbrido e um que é o Simples Nacional que a gente conhece hoje. Em setembro a gente vai ter que optar por qual tipo de simples a gente vai ter que escolher. E como que se dá essa escolha? Mais uma vez, com uma equipe de confiança fazendo sua análise pessoal, então individualizada, com o seu contador, tem que chamar ele para bater esse papo, idealmente ele teria que ter te chamado já para bater esse papo, e aí a gente fazer essa escolha que é melhor para você. E é importante a gente entender que muitas vezes o prestador, ou seja, para quem você presta serviço, clínica ou hospital, vai te orientar em relação a isso também, tá? Então você vai receber uma orientação por parte do seu contador, né? Aquela equipe de Fórmula 1 que eu falei, de pit stop, e uma outra por parte de quem te emprega, para quem você presta serviço, tá? Então em setembro a gente escolhe qual tipo de simples a gente vai ficar até o final do ano. Perfeito. E outra dúvida que apareceu é justamente sobre os profissionais da saúde atuarem como autônomos, né? O que muda para quem ainda não tem um CNPJ? Muito bom, assim, a gente está mais uma vez no entendimento, está sempre em constante mudança, né? É igual a evidência científica em saúde mesmo, sempre sai um artigo que muda a nossa conduta prévia. O que a gente tem é o seguinte: o médico, por exemplo, já foi definido, ou seja, já foi votado que, por uma característica de hipersuficiência, o médico pode ser pessoa jurídica e está tudo bem, e isso já está definido. Existe um tema sendo votado nesse momento que a gente fala a respeito dos demais profissionais da saúde. O que a gente tem concreto hoje? Não podemos ser MEI. Todo mundo que tem uma entidade de classe, ou seja,
Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, de Psicologia, da Enfermagem, da Fisioterapia, não pode ser MEI. Então a gente tem que ser Simples Nacional, no mínimo, né? Tem que ser microempresa, não pode ser microempreendedor individual. Então a gente sendo uma ME, a gente no geral cai no Simples como prestador de serviço. Então se você tiver no MEI, você não está no regime adequado. Perfeito. E para quem já tem CNPJ, qual que é a diferença entre o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real para uma clínica, né? E por que talvez o Simples possa não ser a melhor escolha? Excelente. Aí a gente está falando de regime tributário, tá? E o que a gente usa para pautar essa decisão geralmente é o faturamento, porque geralmente a gente está escolhendo a melhor margem de lucro no final. Ou seja, eu quero pagar somente o necessário de imposto, eu não quero pagar mais imposto do que o necessário. E é isso que vai pautar a nossa decisão. Eu coloco umas faixas assim, mas só que elas variam um pouquinho. Por exemplo, se você fatura até R$40 mil por mês, o Simples pode ser uma boa. No estado de São Paulo, é mais próximo do 30 mil por mês. No Rio, é mais próximo dos 50 mil. Onde que está essa diferença? No imposto ali municipal, que na verdade quase todo o estado de São Paulo adota um e quase todo o estado do Rio adota outro. No Rio é maior do que São Paulo, por exemplo. Então, dando dois exemplos aqui muito práticos de isso varia, tem um rangezinho, tem uma variação, mas que de 30 a 40 mil o Simples ainda pode fazer sentido para você, lembrando isso por mês. A partir daí a gente começa a fazer uma análise para o lucro presumido. É um modelo mais complexo, onde a gente tem uma presunção de lucro, ou seja, presume-se que o tanto que você fatura é mais ou menos 32%. Tá? Se você fatura mais que isso, o lucro presumido, se você lucra, na verdade, mais do que isso, se a sua margem é maior, o lucro presumido pode ser um bom cenário para você. E é para muitas vezes para profissional de saúde e para prestador de serviço, que é o caso que a gente está falando aqui. E geralmente a nossa margem ela é maior do que 32%. Então o lucro presumido é um cenário muito bom para muitas clínicas de saúde. E quando a gente fala de lucro real, a gente está falando realmente de estruturas maiores, onde a gente já passou os limites do lucro presumido, geralmente, que é em torno aí de 78 milhões no ano, ou algumas situações muito pontuais, que aí você vai ter que, mais uma vez, recorrer àquela equipe sua do pit stop para estar fazendo uma análise muito particular, tá? Mas, no geral, o que eu gosto de falar? Simples, até 30, 40 mil por mês, pode ser um bom cenário. A partir daí, vamos começar a olhar o lucro presumido, tá? E o lucro real, realmente, quando a gente estiver faturando um pouquinho mais alto, quando a gente fala de prestação de serviço em saúde, analisar com o seu contador, aí a gente já pede um advogado tributarista, uma estrutura um pouco mais robusta. Tá bom, perfeito. E o que é o fator R, né? Essa foi uma pergunta aqui campeã que muitos fizeram. Como que eu gosto de explicar o fator R? Primeiro a gente tem que entender o que é o Simples Nacional, e a gente tem anexos no Simples Nacional. A gente tem o anexo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 3 e o 5 são os mais famosos para a gente, prestador de saúde, prestador de serviço em saúde. Qual que é a diferença entre o 3 e o 5? O 5, 15,5% de imposto e está combinado. Você pode tirar o prolabore salário mínimo e está tudo bem, mas você paga 15% de imposto, uma carga alta. No Simples Nacional Anexo 3, eu gosto de explicar o seguinte. É como se o governo chegasse para a gente e falasse assim, olha, eu vou deixar você pagar menos imposto desde que você gere emprego. Ou seja, você tenha folha de pagamento. Mas aí você fala, Heitor, eu sou um profissional de saúde sozinho, não tenho secretária, só presto serviço, emito poucas notas por mês, não tenho colaborador nenhum na minha empresa, né? Como que a gente adequa essa regra do Anexo 3? A gente paga 28%, que é o que eles pedem para folha de pagamento, na forma de prolabore. E o que é o prolabore? É o salário do sócio. Basicamente, é a sua empresa pagando para você mesmo, para a gente se adequar a essa exigência do governo e a gente reduzir sua carga de imposto. Então, no anexo 3, a gente começa pagando a partir de 6%, aumenta de acordo com o aumento do nosso faturamento e a gente tem que se adequar a esse fator R. O anexo 3 ele é o melhor cenário e em 99% dos casos o prestador de saúde, prestador de serviço de saúde, tá? Se você não está no anexo 3, deveria estar.
consigo falar isso com bastante certeza. E aí a gente faz essa adequaçãozinha que é bem tranquilo para o seu contador fazer, não tem nada fora da lei, perfeito. Tá certo. E agora, falando sobre o split de pagamentos, especificamente, né? O que muda no fluxo de caixa da clínica com o pagamento de split a partir de 2027? O split de pagamento, para mim, é uma das mudanças mais importantes que a gente vai ter aí no que a gente está classificando como reforma tributária. Basicamente, vou tomar a liberdade aqui de falar como profissional de saúde, a gente não sabe muito o que é uma DRE, tá? Mas vamos botar assim, um Excel gigante que tem todos os números da nossa empresa. A primeira linha dele é o tanto que a gente fatura, o total que a nossa empresa ganha, né? O total que a nossa empresa fatura. E o último é o que sobra no nosso bolso. Para explicar o split de pagamento, eu gosto de falar que o governo é um sócio nosso, tá? É um sócio oculto. E ele entra lá no fim. Então a gente fatura, a gente paga todos os fornecedores, paga a folha de colaborador, todos os insumos, software da clínica, a gente paga tudo e vê o que sobra, não é isso? E depois a gente apura os impostos e paga os impostos, em cima do que sobrou. O que a gente tem que entender é que o governo ele vai sair da posição dele lá de baixo, da última linha do DRE e vai para a primeira. Ou seja, assim que você faturou, ele já vai pegar a parte dele. E por que isso importa? Porque muitas vezes a gente usava esse dinheiro para pagar a folha de pagamento, os insumos, e agora a gente não vai ter mais. E o nome disso é fluxo de caixa. E o que a gente tem por experiência, a gente tem mais de 5 mil CNPJ sendo geridos lá na Easy, é que muito colega da saúde não tem esse controle do fluxo de caixa. No momento que o governo antecipar a retirada do imposto, e já vou dar um spoiler aqui, vai ter uma carga tributária maior somada ao impacto no fluxo de caixa, eu tenho muito medo de muito colega quebrar. Essa gestão, para mim, é um dos maiores impactos, tão importante quanto o aumento da carga, é a forma que isso vai ser cobrado. Então, um split de pagamento é algo que a gente deve saber que vai acontecer a partir de 2027, vai começar entre empresas, que é o que a gente chama de B2B, mas em algum momento vai impactar a gente e que a gente deveria, de forma proativa, já estar fazendo um caixa para o nosso fluxo de caixa não ser impactado, tá? Então, excelente pergunta, é um dos movimentos mais importantes que eu acho que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos anos. É uma mudança bem expressiva mesmo e acredito que tem que ser feito um trabalho de prevenção aí para manter a saúde do negócio mesmo, né? E além disso, né, significa que a clínica vai precisar repensar como usa o dinheiro no curto prazo, né? E o que você recomenda, além de organizar o calendário financeiro, se preparar para essa decisão, né? Você comentou que começa com as empresas maiores. Como que vai ser essa transição, assim, de que modo se preparar? Você que está assistindo esse conteúdo e tem empresas como a Tivita ou como a Easy na sua equipe do Pit Stop, eu acho que você já está na frente do mercado. Não é todo mundo que tem o acesso a esse conhecimento, se preocupa com esse conhecimento ou que está cercado de boas empresas, tá? Eu acho que então você já está na frente. A partir daí é reunir com o seu contador, é reunir com quem entende um pouquinho mais, se preparar, fazer um fluxo de caixa nesse final de 2026, tá? A gente está com tempo e aí você vai tirar uma vantagem do mercado. Porque querendo ou não, todo mundo tem concorrente. Se o seu concorrente não estiver preparado como você está, você pode tirar uma vantagem em relação a isso. Então a gente está numa janela de oportunidade muito vantajosa. Mais uma vez, eu gosto muito de corrida, usar uma frase clichê aqui da Ayrton Senna, a chuva iguala os carros, mas não iguala os pilotos, né? Então, você que pilota a sua clínica com eficiência, em momentos de chuva, você vai conseguir fazer algumas ultrapassagens e conquistar a fatia do mercado porque você está preparado. Tá. E agora, outro aspecto aí nevrálgico que está tirando o sono de muita gente, que é o aumento da carga tributária, né? Mediante esse cenário, o que pode ser feito? Como se preparar? É delicado, a gente está no Brasil, todo mundo sabe que a gente é conhecido como manicômio tributário e num contexto de reforma que acontece a cada 40 anos, é complexo. O que dá para a gente entender
é que sim, vai haver aumento de carga tributária. A gente não consegue bater o martelo de quanto. Essa semana, por exemplo, tivemos alguns spoilers do que seria o IVA dual, que é a junção do IBS e CBS, que nada mais é do que um modelo europeu e americano de tarifa, que estamos adequando aqui para o Brasil. Mas o que dá para a gente saber é que os 60% da saúde, de abatimento para a saúde tende a se manter. A gente não leu ainda ou ouviu que isso está para cair, então isso é ótimo. Então imagina, soltaram essa semana que o IVA vai ser 27,91. No momento que a gente está gravando, não bateram o martelo, mas deram um spoiler. E em cima desse 27,91% de imposto, a saúde teria um abatimento de 60%. Ou seja, para nós chegaria algo em torno de 11% de imposto, tá? Então, referente ao que a gente paga hoje, sim, representa um aumento, mas não dá para a gente afirmar de quanto. E também não existe no horizonte uma possibilidade de ter redução. Nunca lemos algo sobre reduzir carga tributária. Então a gente deve se preparar para um aumento, só não dá para bater o martelo de quanto. Tá certo. E com a sua expertise, tanto de profissional da saúde quanto na contabilidade, quais erros você enxerga com mais frequência e que você acha que agora é o momento de passar a limpo, Aproveitar esse momento para resolver todas as pendências e deixar o mais redondinho possível, não só para viver essa transição com tranquilidade, mas para navegar o futuro que ainda é um pouco incerto, Júlia, eu vou até pegar uma palavra que você usou, que é navegar. Eu gosto muito de vela também, além de corrida. Você com a Ayrton Senna, eu com a Amir Klink. E então eu acho que a gente vai precisar de ser aí um piloto mais eficiente. Eu acho que vai acabar o espaço para a gestão amadora do nosso negócio. Já não era fácil a gente navegar nesses mares aqui do Brasil, agora vai ficar ainda mais desafiador. Então a gente vai ter que ter uma gestão mais profissional, amparado de melhores profissionais para estar ajudando a gente nessa navegação, melhorar o aparato de navegação do nosso barco, vamos entender assim. Então a gente precisa mais uma vez de uma boa contabilidade para a gente navegar. O que antes cabia alguma margem da gente não estar totalmente otimizado de imposto, essa chance acabou. Se você não tiver no cenário ideal, no estado da arte, vai ser muito difícil você vencer. Se você não tiver os melhores softwares junto com você para fazer o controle, contas a pagar e receber, agentes de inteligência artificial para estar te auxiliando, trazendo eficiência para o seu negócio, eu acho muito difícil você conseguir navegar no que está para vir. Então, mais uma vez, é se cercar de boas pessoas, de boas empresas para estar te dando esse suporte para a gente conseguir chegar lá. Perfeito. E mais algum conselho que você queria dar para quem nos assiste? Algo que você queria comentar? Não sei se eu deixei alguma pergunta de fora. Olha, eu quero olhar com um pouco de otimismo que está para vir, porque a gente está diante de um cenário que a gente não tem muito o que fazer. Somos profissionais da saúde, a gente é apaixonado por o que a gente faz. Existe muita retórica negativa, mas eu acho que também toda crise tem uma oportunidade. Para quem está preparado, eu acho que é um momento de ganhar mercado, é um momento de se profissionalizar. Quem está consumindo esse conteúdo agora que a gente está gravando está saindo muito na frente. Pensar em eficiência, pensar em gestão, pensar em profissionalizar o seu negócio, repensar o seu negócio, oportunidade de melhorar, de tornar mais eficiente. Então eu queria tirar um pouco essa carga negativa, transformar isso em uma realidade, e o que a gente faz diante a essa realidade, diante desses desafios, tá? Eu enxergo sempre oportunidade em crises. Então eu acho que não é para a gente desanimar, é para a gente ter uma postura ali proativa frente ao que a gente está enfrentando. Perfeito. Heitor, agradeço muito a sua participação. Agradeço também a participação de todos os nossos clientes que mandaram dúvidas e contribuíram. A gente sempre está aqui tirando as dúvidas de vocês e fazendo o possível e o impossível para facilitar a gestão financeira do seu negócio e colocar a sua clínica no piloto automático. Mais uma vez, muito obrigada, Heitor. Obrigado, Júlia. É uma oportunidade muito boa estar falando. Mais uma vez, quem está aqui já está na frente e conta com a gente para navegar aí nos próximos anos no Brasil. Até mais, pessoal.